dos aspectos do amor conjugal em Cantares de Salomão. E hoje eu quero ler com vocês Cantares 8, versículo 10. Cantares de Salomão 8, versículo 10, diz assim: Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Em outra tradução diz assim: Ora, eu sou um muro, e os meus seios são como torres. E sou aos seus olhos uma fonte de alegria. Numa terceira tradução, diferente da primeira e da segunda, diz assim: Eu sou muralha, e meus seios são torres, aos seus olhos. Porém sou a mensageira da paz. Olha que coisa tremenda, né? Eu vou trabalhar mais aqui com a primeira versão, que é a mais acessível às pessoas, né? Que é a revista e atualizada. Mas vou usar também as outras duas traduções. Mas para início de conversa aqui, eu quero trabalhar com essa primeira tradução, que é a revista e atualizada, onde a gente leu assim: olha, eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Cantares 8, versículo de número 10. O livro de Cantares é um livro poético. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, né, para poder discernir, interpretar o que o texto quer dizer. Mas Deus, ele dá a sabedoria, Deus, ele dá o entendimento. E nós vamos pegar aqui alguns elementos, não é? Porque a gente, quando lê esse versículo, a gente observa um resultado no final dele, né? Por exemplo, aqui, nessa passagem que eu li, nessa tradução que eu li, diz assim: olha, sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Na outra tradução, por isso sou aos seus olhos uma fonte de alegria. Na outra tradução, aos seus olhos, porém, sou a mensageira da paz. Agora, por que esses resultados? Né? Por que esses resultados? E são três os resultados. Essa esposa, ela vai ser vista, né, pelo seu marido, primeiro, como, dependendo aqui, de acordo com as traduções que estamos lendo, ela vai ser vista como digna da confiança do seu esposo. Isso é maravilhoso. Ela vai ser vista como uma fonte de alegrias, segundo uma outra tradução do mesmo versículo, Cantares 8:10. E numa terceira tradução, ela vai ser vista como uma mensageira de paz. Então veja, primeiro, essa esposa vai ser considerada digna da confiança do seu esposo. Segundo, uma fonte de alegrias. E terceiro, uma mensageira de paz. Agora, por que essa esposa vai ser considerada tudo isso? Por que essa esposa vai ser considerada digna da confiança do seu esposo? Né? Porque o esposo vai poder confiar nessa esposa. Por que essa esposa vai ser vista como uma fonte de alegrias, como uma mensageira de paz? E claro, trazendo aqui para ambos os sexos, né? Para os cônjuges, falando não só especificamente para a esposa, ainda que o versículo 10 seja, né, a esposa falando, mas vamos aplicar aqui aos cônjuges, né? O que vai fazer um cônjuge ser digno da confiança do seu cônjuge? O que vai fazer do seu cônjuge ser uma fonte de alegrias? De um cônjuge ser uma fonte de alegrias para o seu cônjuge? O que vai fazer um cônjuge ser um mensageiro de paz para o seu cônjuge? O que vai fazer isso? E aqui no início dessa passagem nós temos duas colocações. Primeiro, eu sou um muro. Ou como acrescenta uma outra tradução, uma muralha. E o que a esposa está querendo dizer aqui? Né? Ela está se identificando aqui. Como é que essa esposa se identifica? Como alguém impenetrável, resiliente. Né? Assim como as muralhas de Jericó, por exemplo, eram diante dos seus adversários. As muralhas de Jericó, elas geravam confiança em quem estava dentro de Jericó. Por quê? Porque elas eram impenetráveis. Elas eram impenetráveis. Eram barreiras fortes, aquelas muralhas de Jericó. Não era qualquer coisa que adentrava as muralhas de Jericó. Né? Israel conseguiu derrubar aquelas muralhas de Jericó. Por quê? Por causa da ação divina, do poder de Deus. Né? Mas cá entre nós, se não fosse a ação do poder de Deus, aquelas muralhas não haviam ruído. Mas essa esposa se identifica como uma muralha, como algo impenetrável,
né? Ela se coloca como algo resiliente, resistente, né? Assim como as muralhas de Jericó. E quando a gente lê, em que sentido é essa impenetrabilidade, em que sentido é essa resiliência, essa resistência dessa esposa, desse cônjuge? Quando a gente lê Provérbios 25, 28, a gente lê o seguinte lá, olha: como a cidade derribada que não tem muros, que não tem muralhas, assim é o homem, ou seja, o ser humano, que não pode conter o seu espírito. Numa outra tradução diz assim: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem, o ser humano, sem autocontrole. Numa terceira tradução diz: cidade desmantelada, sem muralha, sem muro, tal é o homem, tal é o ser humano, sem autodomínio. Então o que a gente pode entender aqui, o que a esposa está dizendo quando ela diz eu sou um muro, eu sou uma muralha? Ela está dizendo que ela tem a capacidade de se dominar, seja diante das vontades carnais, que todos nós temos, ou diante de qualquer coisa que possa provocar uma atitude que não vá contribuir para o bem-estar conjugal. Então é uma pessoa que se domina, é uma pessoa que se controla. Porque vamos lá, imagina uma mulher descontrolada, por exemplo, para falar, que fala pelas tamanqueiras. Imagina uma mulher que é descontrolada, um marido que é descontrolado para se divertir, para brincar com alguém. Uma pessoa que não tem controle sobre as emoções, ela automaticamente vai desgastar o seu casamento. Ela vai desgastar o seu relacionamento. E infelizmente há muitas mulheres, há muitos maridos que são assim. Pessoas descontroladas. Não são muros, não são muralhas, né? Elas se deixam penetrar por qualquer coisa que abale as suas emoções. E elas ficam abaladas, ficam nervosas, ficam estressadas, né, por qualquer coisinha consegue penetrar, né, o coração da pessoa, e a pessoa se magoa por qualquer coisa, se ressente por qualquer coisa, fica rancorosa, odiosa por qualquer coisa. Ou seja, é uma pessoa que não se contém, é uma pessoa que não se domina, é uma pessoa que não pode conter o próprio espírito, é uma pessoa que não tem autocontrole, é uma pessoa que não tem autodomínio. E isso com certeza prejudica a vida conjugal. Que você, marido, que você, esposa, possa dizer: eu sou um muro, eu sou uma muralha, eu sou capaz de me controlar, de me dominar, de exercer domínio sobre as minhas emoções. Tem gente que por qualquer coisa chuta o pau da barraca e acaba dizendo coisas que não deve, né? Sai derramando aí as suas raivas, os seus ódios para cima do marido, para cima da esposa, solta os cachorros para cima de qualquer um. Uma pessoa dessas não oferece segurança para ninguém. Pelo contrário, vai ser uma mulher que arruma problema para o marido, vai ser um marido que arruma problema para a esposa, porque não se contém, não se autodomina, não tem autocontrole sobre as próprias emoções. Então há de se ter cuidado com isso. Tem muito marido, tem muita esposa que é dor de cabeça para o marido e para a esposa. Tem muito cônjuge que é dor de cabeça para o marido e para a esposa, porque não se controla. Não tem autodomínio, é extremamente nervoso, é extremamente nervosa. Você está entendendo? E aí acaba trazendo dor de cabeça para a família toda. Porque não é uma pessoa que tem autodomínio, porque não é um muro, porque não é uma muralha, porque não é uma pessoa impenetrável, resiliente, resistente às provocações. Alguém provoca o caboclo, o pessoal perde a paciência logo e já vai partindo para agressão, para briga. E não pensa na esposa, não pensa nos filhos, não pensa no marido, não pensa na família. Então há de se ter esse cuidado, né? Ela está dizendo: eu sou um muro, eu sou uma muralha. Sou impenetrável, não é qualquer coisinha que vai me tirar do sério, não é qualquer coisinha que vai me fazer perder a paciência, não é qualquer coisa que vai me fazer chutar o pau da barraca. A palavra de Deus diz uma coisa interessante: irai-vos, mas não pequeis. É claro que a gente fica nervoso às vezes, é claro que a gente se estressa às vezes, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que dosar, não é, os nossos estresses, para que a gente não cause problemas no nosso próprio casamento. E acredito que é daí que nascem as agressões, sejam verbais e até físicas, né, que infelizmente são comuns em muitos casamentos. E não é só marido que bate em mulher, tem mulher que bate em marido também. Eu conheço, né, infelizmente, maridos que têm problemas com a esposa, que é agressiva. E ele não quer bater na esposa, mas infelizmente
pode acabar acontecendo, porque a mulher acha que pode bater no marido, mas ela não pensa que o marido também pode dar um murro nela. Então tem que se ter esse cuidado para evitar, em nome de Jesus, esse tipo de coisas. Isso com certeza desgasta um casamento, não é? Põe fim a um relacionamento. E a segunda coisa que ela diz é o seguinte aqui no versículo 10, Cantares 8:10, ela diz: e os meus seios como torres. Os meus seios como torres. Eu entendi aqui nesse meus seios como torres, a disposição que a esposa, né, deve ter de usar os atributos dela, no caso aqui os seios que ela citou, não para gerar ciúmes, né, ou desconfianças no seu marido, mas sim como algo, né, que venha dar segurança e tranquilidade para o seu amado. Porque tem mulher que ela usa os atributos dela para causar ciúmes no marido. Ela usa os atributos dela para causar, né, desconfiança no marido, para deixar o marido inseguro. Você não tem que usar os seus atributos, né, para poder deixar o teu marido enciumado. Por isso que a mulher decente, ela priva pela forma, né, como ela se veste. Ora, ela não vai sair por aí deixando aparecer os volumes dos seios, porque isso pode provocar o ciúme do esposo. Isso pode provocar até uma confusão. Porque vai que o marido, né, que o teu marido vê um homem olhando para você de uma forma que, poxa, não é legal. Você está provocando uma situação. E tem, infelizmente, mulheres que gostam disso. Acham que é legal o marido dar uma de machão para poder, né? Ah, meu marido tem que brigar por mim. Não, e vai acabar morrendo por você. Vai acabar tomando um tiro na cara porque você está provocando uma situação desnecessária. Você está usando os seus atributos não para o bem-estar do seu marido, não para, né, a saúde do seu casamento. Você está usando os seus atributos para provocar confusão, para deixar seu marido enciumado. Você quando vai colocar a saia, coloca a saia acima do joelho para deixar as coxas à mostra. Você acha que seu marido gosta disso? Aí se o marido fala, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Será que é assim? Você é casada. Você tem um marido. Então a pessoa tem que ter cuidado, não é? E da mesma forma o marido pode fazer, talvez não no aspecto físico, mas às vezes o marido pode usar alguma coisa, né, para poder provocar a mulher ciúmes. Né? Ele pode usar aí, talvez, os seus talentos, ou a sua condição financeira, ou algum bem que possa ter, para poder provocar ciúmes na esposa. Então está usando os seus atributos, não para o bem-estar do seu casamento, mas para provocar ciúme na mulher. Quer deixar tua mulher enciumada? Para quê? Ah não, é que eu quero ver se ela me ama mesmo. Que nada, irmão, isso não é necessário, não. Isso não é necessário, isso não contribui nada para o seu casamento. Você está compreendendo? Então vamos ter cuidado, pessoal. Vamos proteger o casamento. Quando ela fala de muralha, de torre, né? Tudo isso aqui são coisas de segurança. A segurança de uma cidade era garantida pelo quê? Pelas suas muralhas, pelos seus muros, pelas suas torres. Os torres ficavam lá vigiando. Então casamento é algo que você deve proteger. Casamento é algo que tem que proteger. E você protege sendo um muro, sendo uma muralha, sendo uma torre de vigilância, evitando situações que possam pôr o teu marido em risco, evitando situações que possam pôr a tua esposa em risco, evitando, não é, coisas que vão trazer problemas para você e para o seu marido, para você e para sua esposa. Então atente para isso. E foi por ser assim, foi por ter esses cuidados que essa esposa, que esse cônjuge aqui, né, vai receber 3 reconhecimentos. Aqui a minha esposa está citando aqui, né? Fazer comentários sobre outra mulher ou sobre outro homem, dependendo de como a pessoa faz esse comentário, isso com certeza pode provocar ciúmes no marido, pode provocar ciúmes na mulher. Então tudo isso deve ser evitado. E quando o cônjuge tem essa preocupação, ele recebe um reconhecimento. E qual é o reconhecimento? Qual é o reconhecimento? Ó, ser digno da confiança do seu esposo. Qual é o reconhecimento? Ser uma fonte de alegrias. Qual é o reconhecimento? Ser um mensageiro da paz. O que você precisa ser para o seu marido? Ao invés de ficar aí provocando o marido, provocando a esposa, o que você precisa ser? Você precisa ser uma pessoa digna da confiança do seu cônjuge. Você precisa ser uma fonte de alegrias para o seu marido. Você precisa ser um mensageiro da paz, um canal de paz para o seu marido, um canal de paz para a sua esposa.
Não um canal de tribulação. Já temos tantas guerras aqui fora, já temos tantas lutas nesse mundo. Para que você ficar causando mais situações para causar estresse, para causar estresse para sua esposa, para causar esquentação de cabeça no seu relacionamento? Então, em nome de Jesus, ouça, não ouça, mas guarde essa palavra no seu coração. Seja digna da confiança do seu esposo, da sua esposa. Se esforce para ser uma fonte de alegrias para o seu marido, para a sua esposa. Se esforce para ser um canal de paz para o seu casamento. Em nome